Olá, meus queridos e amados, graça e paz, muito boa tarde. É com muito prazer que saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Robson Costa, da Igreja Batista Sinai de Almadina, a igreja que fica localizada na rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade. Vai lá e confere, aliás, vai lá hoje à noite, às 19 horas e 30 minutos, você vai conferir que a igreja está localizada nesta rua, bem no coração da cidade, e você pode entrar para ouvir a porção maravilhosa da poderosa Palavra de Deus. Já que tocamos neste assunto do horário e do local da igreja e do culto às 19h30, a dinâmica de atividades da igreja agora, para a honra e para a glória de Deus, ela acontece da seguinte forma: terça, às 19h30, culto para oração e palavra. Quinta, no mesmo horário, 19h30, culto de oração e palavra. E sábado, às 19h30, estudo bíblico com a irmã Paulina Costa. Perceba você que não mais às 18h30, tanto no templo quanto online. Domingo às 9 horas, ainda a Escola Bíblica Dominical online. E domingo às 19h30, culto presencial e culto online realizado ali na Igreja Batista Sinai de Almadina, e também transmitido a mensagem chegando até o seu lar pela rede mundial de computadores, pela internet, pelo YouTube. Você que já está acostumado, aguarda às 19h30 a mensagem de Deus chegar na sua casa, em seu lar. Pois é, 19h30 na igreja, 19h30 em seu lar, e durante a semana também no mesmo horário. Bom, não é? Em nome de Jesus, contamos com a sua presença, com a sua participação, respeitando, é claro, os nossos queridos e amados irmãos que fazem parte daquele grupo de risco, mas você que pode, em nome de Jesus, participe conosco do culto ao Senhor, onde juntos, em harmonia, em coinonia, em união e em unidade, louvaremos ao nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de estarmos no momento de consagração de bens e vidas, eu gostaria, pastor Robson gostaria, em nome de Jesus e em nome da Igreja Batista Sinai de Almadina, mandar um abraço apertado para muita gente que eu vi hoje durante o dia desse domingo. A nossa querida irmã Alzira, o seu esposo Diácono Jardelino e o seu filho Idailson, e também o seu filho Lateral, que estava junto com Ricardo. Um abraço também para você, minha querida irmã Diaconisa Eudina Gonçalves e a irmã Joquebede, as irmãs que eu contactei agora pela manhã. Um grande abraço também para a nossa diaconisa, a irmã Creuza Lau Borges, o irmão André e a sua família. André, depois eu volto para comer aquele churrasquinho, tá? O convite foi feito, mas eu estava em outra diligência. Um abraço também para a nossa querida irmã Lúcia e a irmã Creuza. Grande abraço para vocês. Manda um abraço para você, irmã Creuza, viu? Cipriano da Silva. Deus abençoe. Meu irmão Daniel da DIL Pizzarias Massas, as melhores massas da região. Meu irmãozão, um grande abraço. Deus te abençoe e faça prosperar a sua vida espiritual e também a sua vida profissional, o seu empreendimento comercial. Um abraço também para nossos queridos irmãos Valdomiro e a irmã Ninalva, também para a irmã Hilda, para a irmã Nina e para o seu esposo Marcos. Muito obrigado, Marcos, pela forma como você recebeu o pastor em sua casa. Deus te abençoe. Voltei para casa encantado, pedindo a Deus a bênção para a sua vida profissional, que seu comércio vá sempre de vento em polpa, abençoado pelo Senhor, viu? Um abraço também aí para nossos irmãos Joaquim, que é o filho do casal Alex e da irmã Carla, Alex e Carla. Um abraço para a irmã Vanilda e o irmão Isaac. Um abraço também para Anita
e para Preta, a irmã do diácono Cleude Freire. Ô irmãozinho José Soares Santana, um grande abraço, viu, para você. Roberto Rios e Silvana, um abraço para toda a família. Um abraço também para nosso querido Rê e Joselma, os pais dos irmãos Arthur e a irmã Reisiane que está trabalhando ali em Itabuna. Oramos por você, Reis. Deus te abençoe grandemente. Um abraço também para Geodete, o nosso querido Geodete. E um abraço também para o Arnaldo, né? O diácono Arnaldo Santiago, para a irmã Noêmia e Marcos de Jesus. Esse aqui já é outro Marcos. O primeiro Marcos, esposo da irmã Nina. Esse Marcos agora é o Marcos de Jesus, que é o irmão do nosso querido irmão Paulo de Peba. Então, um abraço para todos vocês. Muito bom ter estado com vocês neste dia tão especial. Queridos, a igreja, ela coloca à disposição de todos nós, do pastor, da membresia, de cada um, de você que faz parte da igreja, de você que não faz parte da igreja, de você que é amigo do evangelho, de você que é simpatizante dos trabalhos sociais realizados pela Igreja Batista Sinai de Almadina aqui nesta cidade. Sabia que você pode colaborar ofertando e dizimando para a expansão do reino de Deus, para a obra social que a igreja realiza aqui nesta cidade? Pois é, pensando nisso, a igreja ela tem duas formas. Via tesouraria, você procura a tesoureira da igreja. Nós temos, a igreja tem primeira e segunda tesoureira. Procurando a tesoureira, a primeira ou a segunda, você vai entregar a sua oferta, vai receber o comprovante, você vai consagrar o dízimo que é do Senhor e vai também receber o seu comprovante. E você pode também ofertar e dizimar via conta bancária, tá? Via conta bancária, indo ao terminal de autoatendimento ou por aplicativo. A igreja possui uma conta de sua titularidade no Banco do Brasil. A agência está passando aí no rodapé da sua tela. A agência é a de número 601, dígito 7. É o Banco do Brasil, 601, dígito 7. A conta corrente é a 16, anota aí, 16229, dígito 9. Aí você digita lá o valor do dízimo ou da oferta, do dízimo e da oferta, confere a agência, confere a conta, coloca o valor, aperta o Enter e vai aparecer ali, precisa aparecer o nome, a titularidade da conta em nome da Igreja Batista Sinai de Almadina. É importante você conferir a titularidade da conta. Pronto, feito isso, apareceu lá o nome da Igreja Batista, aí você tecla no Enter, aperta a tecla Enter, né, do terminal ou do seu aplicativo, dá o OK, e aí você vai receber o comprovante ou vai receber vai destacar ali no autoatendimento o comprovante, receber o comprovante, ou também vai salvar no seu aplicativo, no seu celular, também o seu recibo, o seu comprovante do dízimo que você consagrou ao Senhor e também da oferta que você entregou para o trabalho, para a expansão, para que a igreja continue a sua marcha vitoriosa, abençoando vidas aqui nesta cidade, em nossa Bahia, em nosso Brasil e no mundo de um modo geral. Maravilhoso, não é? Participarmos juntos, digo juntos porque o pastor também é ofertante e dizimista. É muito fácil falar e não fazer, né? Por isso que nós afirmamos com muita alegria, para a honra e para a glória de Deus, que também nós somos colaboradores, mantenedores, ofertantes e dizimistas, consagrando as nossas finanças ao Senhor. Você pode orar comigo nesta oportunidade? Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida financeira, pedir ao Senhor que repreenda toda a intenção do devorador. Pai poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Em especial agora, Deus, a nossa vida financeira. Sabemos que os dias são maus,
sabemos da crise em que o mundo atravessa, mas nós glorificamos ao nome do Senhor, porque mesmo o mundo estando em crise, nós estamos em Cristo, consagrando as nossas finanças, consagrando a nossa vida financeira, a nossa fonte de renda, o nosso emprego, consagrando, ó Deus, a nossa vida, consagrando os nossos vencimentos nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor reine também em nossas finanças, pedindo que a nossa casa seja abastecida por tuas misericórdias. Em nome de Jesus, Pai, repreenda toda a ação do devorador, do gafanhoto, cujo ministério é tão somente destruir, abalar as finanças, ó Deus, as estruturas, os alicerces financeiros de cada um de nós. Pai, tenhas misericórdia das nossas finanças. Em nome de Jesus, arranque todo o orgulho, toda a idolatria, toda a vaidade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos de forma muito responsável administrar aquilo que o Senhor confia para nós, para sustento nosso, da nossa família, mas aquilo que é do Senhor, ó nosso Deus. Toque em nosso coração, toque em nossa mente, em nosso ser, de um modo geral, para que nós possamos devolver ao Senhor, para que nós possamos estar debaixo da bênção, da mão abençoadora do Senhor. Fica conosco. Agora, Deus, estaremos anunciando a Tua palavra, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas também a Tua palavra que nos restaura, que nos anima, que nos torna capazes de permanecermos de pé. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que bom usar o que a minha esposa diz, né? Vou fazer igual a minha esposa quando ela começa. Que bom que estamos aqui, é domingo ou é sábado, mas que bom, estou tão feliz porque já estamos podendo realizar as nossas reuniões de culto ao Senhor no templo, no horário normal. E esse convite é para você, viu? Olha, já tem quase 3 meses que retornamos e sentimos a sua falta. Tá? A sua falta, da sua família, você que é amigo nosso, que é amigo do Evangelho, que tem simpatia pelo Evangelho, já estamos aí terça, quinta e domingo às 19h30 e esperamos por você. Estou muito feliz, tão logo teremos escola bíblica dominical, se for essa vontade de Deus, e se tiver alguma necessidade de um recuo, não haverá problema algum. Não nos sentiremos em nada constrangidos, recuaremos, continuaremos a nossa marcha anunciando o Evangelho de forma virtual, mas abençoando a sua vida, continuaremos orando uns pelos outros, continuaremos fazendo com que a nossa vida seja um culto racional ao Senhor, em nome de Jesus. Quero convidar você agora para acompanhar conosco a leitura para a reflexão desta noite, tá? É muito importante você estar conosco, já tomou a sua água, já orou conosco, já se organizou, já sintonizou aí, já ligou o seu tablet, ou o seu celular, ou o seu notebook, o seu PC, a sua TV, joia! Então agora reúne a família aí, pois tem uma palavra de Deus para o seu coração. 1 João capítulo 2, versículo 14 e também Daniel, capítulo 1, versículo 8, 11 e 12. 1 João, capítulo 2, 14 e Daniel, capítulo 1, versículo 8, 11 e 12, diz assim. Lá em João, 1 João, está escrito assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Ele está falando aos pais, chamando a responsabilidade aos pais. Aí ele prossegue: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E já vencestes o maligno. Veja agora o que está escrito lá em Daniel. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho
que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E ele faz esta solicitação: experimenta, peço-te, os teus servos por 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água para beber. Tá? É o pedido, é a solicitação que Daniel faz para eles e para os seus amigos. A reflexão de hoje, nós colocamos aí como tema o que significava, e aí tem as reticências, e nós vamos agora fazer alguns destaques nestes 2 textos que nós acabamos de ler. Queridos e amados, o primeiro texto de 1 João, tanto quanto o de Daniel, apresenta a responsabilidade de jovens a serviço do Senhor. O de 1 João conclama, desperta o envolvimento e também a responsabilidade dos pais, juntamente com os jovens. E se você for observar, lá em João também fala: filhinhos, eu vos escrevi, filhos, eu vos escrevi. Aí diz: pais, eu vos escrevi. E também diz: jovens, eu vos escrevi. E para cada um há uma pontuação de compromisso e também de responsabilidade. As pressões para os jovens, não só para os jovens, para todos nós, para toda a família eterna de Deus, elas acontecem por todos os lados e exigem respostas para o nosso comportamento. Nós agora, meus amados irmãos, podemos fazer algumas citações de quais são as pressões que não só os jovens, mas todos nós sofremos em relação ao nosso envolvimento e ao nosso comprometimento com Deus, no tocante a como deveremos nos comportar, uma vez que está escrito para os jovens, para os pais, para os filhos, e João carinhosamente diz: filhinhos, né? Então ele faz esse apanhado. As pressões hoje surgem de várias maneiras. São as festas, são as baladas, são as facilidades de contatos com figuras pornográficas, com vídeos pornográficos, aquele questionamento até em forma de zombaria se o jovem, se adolescente ainda é ou não é virgem, se já fez uma fezinha no jogo, e ainda tem aqueles que pressionam não só a juventude, mas também os adultos, os adolescentes, o povo de um modo geral, aqueles que resolveram assumir um compromisso com Deus, volta e meia são bombardeados com a seguinte interrogação: você vai para a igreja de novo? Você já ouviu isso alguma vez? Ainda tem aqueles que estão enfrentando esfriamentos na fé, que usam também essa pergunta para tentar abalar a sua fé. E colocam assim: você vai para a igreja hoje de novo? Ainda dizem assim: mas eu não vou não. Para ver se consegue persuadir você. Isso são pressões para ver se consegue persuadir você a abandonar o Senhor, a entristecer o seu coração, para que você abandone a fé no Cristo vivo de Deus. Ainda há aqueles que perguntam assim: você vai para a igreja de novo? Isso não é uma coisa, você não acha isso uma coisa muito chata? Ter aquele compromisso, tanta coisa para fazer aqui em Almadina, domingo à noite, e você, um jovem, uma senhora, um casal, um adolescente, tanta coisa para fazer, e escolhe ir para a igreja. São pressões que a gente enfrenta, que a gente vivencia, que a gente assiste, mas qual é o nosso comportamento? Certamente havia naquela igreja ali onde João
estava falando, onde mandou aquela carta, havia jovens naquela região a serviço do reino de Deus, ali na igreja de Éfeso, onde o apóstolo havia ensinado. E com certeza era uma rapaziada muito forte no Senhor, que tinha um segredo para essa fortaleza. Abra bem o seu coração, abra bem o seu ouvido para saber qual era o segredo daquela juventude, para que essa carta fosse endereçada à juventude, à rapaziada, aos pais, aos filhos e aos filhinhos, conforme o tratamento que a carta direciona àqueles irmãos. Sabe qual era o segredo para que João dissesse: rapaziada, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e já venceram o maligno. Sabe qual era o compromisso deles? Com quem era o compromisso deles? Com a poderosa palavra de Deus. Não foi à toa que João escreveu a carta, chamando a responsabilidade, enaltecendo, destacando o envolvimento e a certeza da fortaleza da juventude. Não foi à toa, não. Não era porque a juventude seria uma juventude de rapazes bonitos ou de jovens bonitas, não por sua posição socioeconômica, não por sua cor de pele, não. Certamente João estava fazendo alusão e destacando a importância de uma juventude forte, porque era uma juventude comprometida com a palavra de Deus. João mesmo declara porque os jovens são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. Amado, queridão, olha para cá. Se a palavra de Deus permanece em sua vida, você é um vencedor. Se a palavra de Deus, como João, nesta carta, afirma, permanece nos jovens, se a palavra permanecia nos jovens e essa palavra permanece em você, você é um vencedor. A palavra de Deus permanece em vós. Esse é o segredo da vitória de qualquer crente, seja ele jovem, criança, adolescente, junior, idoso, terceiro, melhor idade. O segredo é a permanência da palavra de Deus em nossas vidas. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O jovem não pode vencer o maligno na força da carne. Não, vou para a academia, vou para... Me ajuda aí, Almada Fitness, né? Eu vou para a Almada Fitness, malhar, levantar peso, porque eu preciso vencer o maligno. Não é com a força da sua musculatura, não é com a sua força do físico que você vai conseguir vencer o maligno. Não era esse tipo de condicionamento que João estava destacando na juventude da sua época. Eu vos escolhi jovens porque já vencestes o maligno, mas venceu com o poder, com o conhecimento, com a prática da poderosa palavra de Deus. Olha o que Mateus escreve lá no capítulo 4, versículo 3 a 11. Não vou ler todo. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, ele, Jesus, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que para vencer o maligno, Jesus usa a palavra de Deus. Agora, veja só, se o adversário perguntasse para você, ou perguntasse para Jesus onde estava escrito esta passagem bíblica, onde estava assentado nas Escrituras esta palavra, você teria agora com facilidade como informar para nós onde se encontra esta resposta de Jesus? Veja lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O homem não viverá só de pão, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor, ele viverá. E o versículo: e se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para nunca tropeçares em alguma pedra. E se houvesse agora o mesmo questionamento, Jesus responde, né? Está escrito, mas está escrito por várias vezes. Você saberia dizer onde está escrito o que Jesus fala?
Então veja lá no Salmo 91, capítulo 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O diabo disse, o diabo fez a citação bíblica. Eu não quero crer que o diabo conhece mais a Bíblia do que você. Porque João disse que eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno, e a palavra de Deus permanece em vós. Você, meu jovem, você, minha senhora, meu irmão, minha irmã, adulto, senhor, senhora, melhor idade, junior, adolescente, nós, pastor, diáconos, todos nós, só seremos sagrados vencedores frente às investidas do diabo com conhecimento e com a aplicação da palavra de Deus, com a aplicação da palavra de Deus. Percebeu que nós usamos dois textos, 1 João e Daniel? Em 1 João, o texto está trazendo a responsabilidade da juventude, dos pais, dos filhinhos, dos filhos, de todos nós, em relação a estarmos municiados, estarmos com a palavra de Deus em nosso coração. Como disse o salmista, né? Guardei e escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Sabe por que os jovens, senhora, senhor, toda a humanidade peca contra o Senhor? Porque ela resolve lançar fora, fazer de conta que a palavra de Deus não está no seu coração, ou se está, deixa de lado. Por isso que há a queda, por isso que há o fracasso, por isso que há a desobediência, por isso que há a rebeldia. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você vencerá o diabo pelo poder da palavra de Deus que habita em seu coração, e que no momento da prova, o Espírito Santo que dirige a sua vida é quem vai tirando do tesouro do seu coração a porção da poderosa palavra de Deus. Posso fazer uma pergunta para você agora? Você já leu a Bíblia hoje? Quanto tempo faz que você não folheia as páginas das Sagradas Escrituras? Você é um jovem que ama a Bíblia, a palavra de Deus? Você é um senhor, senhora, um diácono, um pastor? Você é um diretor de departamento, presidente, conselheiro que ama a verdade que é a palavra de Deus, a palavra verdadeira que é a palavra do Senhor? Pois é, há esta necessidade de sermos comprometidos e compromissados com a palavra do Senhor. Queridos, no texto de Daniel, eu tirei 4 exemplos dignos para o jovem cristão. Porque a gente tem ouvido muito por aí, quando você chama alguém à responsabilidade, quando há de forma muito respeitosa, um confronto, um aconselhamento, um despertamento, a gente tem ouvido muito assim: se alguém cometeu um erro, uma falha, um deslize, ele não vai de pronto, com facilidade, reconhecer que ele errou e dizer: Deus me perdoe. Ou dizer: pastor, realmente eu pisei na bola. Ou dizer: meu presidente, realmente eu derrapei. Ou dizer: meu conselheiro de juventude, eu deslizei. Não, ele vai, a via de regra, a gente ouve isso aí por aí afora, mas todo mundo faz. Mas por que só eu? Mas por que só comigo? Né? Quando, na verdade, o compromisso é mútuo, é de cada um de nós. É um compromisso de todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, assumir compromisso com Deus e com a sua palavra. E a palavra deve nortear as nossas vidas. E estes 4 jovens agora, que nós tomamos como exemplos dignos para o jovem cristão da nossa geração. Daniel e os seus 3 amigos hebreus, com certeza eles são bons exemplos de jovens a serem seguidos por nossa geração. Olha para cá. Antes de você olhar para um deslize, um fracasso, uma derrapagem, né, uma fragilidade na vida de alguém, seja jovem, seja senhor, senhora, idoso, seja quem for, que tal olhar para as páginas das Sagradas Escrituras? Que tal fazer com que prevaleça a mensagem
da palavra de Deus que está em seu coração, que está ao alcance das nossas mãos. Que tal fazer uma comparação com os personagens bíblicos? Tá? Nós temos Jesus, que é o nosso exemplo incomparável, mas também a Bíblia está repleta de homens na sua galeria, cujas vidas foram consagradas ao Senhor, que sofreram até mais pressões do que nós, que sofreram muito mais as pressões do que nós estamos vivendo em nossos dias, com coisas que podemos dizer até coisas corriqueiras, né? Quer tomar uma? Quer fumar isso? Já viu tal site com tais vídeos, com tais exposições pornográficas? Você vai insistir com esse negócio de crente, de Bíblia? Isso é pressão em comparação ao que viveu Daniel, ao que viveu Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias? Não. Veja, irmãos, veja, você que é pai, você que é mãe, jovens, senhoras, senhores, pastor, todos nós, vejamos o que o texto diz em relação ao nosso irmão querido Daniel. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, é o texto que lemos, que ele permitisse não se contaminar. O que Daniel estava bolando? O que estava no coração de Daniel? Por que Daniel estava falando ao ajudante, o homem que estava a serviço do eunuco, que estava responsável pela tabela nutricional de Daniel e dos seus 3 companheiros? Daniel pediu para ele e para seus amigos, o que Daniel pediu para ele e os seus amigos, na verdade, seria considerado um insulto ao rei. Daniel, alguém cuja presença de Deus era marcante na sua vida, estava determinado a não ceder em hipótese alguma do seu comprometimento com o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Meu irmão, qual é a sua forma de agir? Como você tem se comportado em relação às pressões deste mundo? Porque Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei? Porque Daniel resolveu não comer as iguarias do rei. Comer as iguarias do rei tinha algum significado? Daniel pediu para que ele e seus amigos fossem alimentados durante 10 dias com legumes, frutas e legumes e água. Frutas, legumes e água durante 10 dias. Por quê? Por que Daniel escolheu esta tabela nutricional, né, ao comer ele e seus amigos as iguarias do rei? Jesus, amados, quando se tem a palavra de Deus no coração, o jovem, o pai, a mãe, os filhos de modo geral, a todos nós, sempre anda na contramão do mundo. Com certeza, a maioria dos prisioneiros estavam dispostas, se esta oferta lhes fosse feita, estariam todos eles dispostos a comerem a comida, as iguarias do rei. Mas o crente, o jovem, senhora, senhor, o idoso, enfim, o casal, a família, o adolescente, ele comprometido com a palavra de Deus, e esta palavra permanecendo no coração dele, ele vai sempre andar na contramão do que o mundo oferece. Jesus não nos salvou para nos ver contaminados com as iguarias de um mundo podre, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Veja, amados, Nabucodonosor havia sitiado Jerusalém e ele estava a 800 quilômetros da Babilônia quando chegou a notícia que seu pai, Nabopolassar, tinha morrido.
Nabucodonosor tinha que assumir o reinado e precisava de gente capacitada para esta tão grande tarefa. Ele precisava estar cercado de gente gabaritada, capacitada para ajudá-lo na condução vitoriosa do seu reinado, herança de seu pai. Então o que é que ele faz? Ele ordenou que fizesse uma seleção de jovens para ingressarem em um curso intensivo de 3 anos. E sendo aprovados, os que fossem aprovados, serviriam para consolidar as suas conquistas e dar notoriedade ao seu governo. Deixa eu fazer um destaque aqui. Ele vai em busca dos destacáveis. Ele vai em busca daqueles que eram diferenciados em sua geração. Meu jovem, meu senhor, minha senhora, meu irmão querido, minha irmã querida, meu querido da melhor idade, meu querido diácono, meu querido presidente, conselheiro, coordenadora, como tem sido o nosso comportamento em nossa geração? Se fosse feita uma seleção para a regimentação dos destacáveis, dos melhores, como nós seríamos classificados? Quais os critérios para uma seleção como esta? O que é que o rei agora estava, o que é que estava no coração do rei quando ele quando ele ordena que se faça uma seleção de jovens para estarem ao seu lado, para estarem a serviço do palácio? Quais os critérios? Olha o que Daniel está escrito lá em Daniel, capítulo 1, versículo 3 e 4. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Ele não pediu que trouxesse qualquer pessoa. Pediu que trouxesse alguém da linhagem real e dos príncipes, jovens, em que não houvessem defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que eles fossem ensinadas letras e a língua dos caldeus. Sabe quais serão os escolhidos nesta seleção? A Bíblia vai dizer que os 4 amigos israelitas foram selecionados para este grande ministério. Nabucodonosor sabia que obrigatoriamente teria de moldar os escolhidos, os 4 amigos que estavam ali capturados, precisava moldá-los, aculturando-os nas ciências dos caldeus, pois perceberam que a formação cultural e, sobretudo, religiosa dos jovens hebreus, o compromisso do jovem cristão com Deus e com a sua palavra deve ser sempre algo destacável. Deve ser sempre algo em destaque na sua vida. E o rei percebeu que o comportamento, o conhecimento religioso de Deus na vida dos jovens hebreus era muito forte. Era uma marca muito forte. Meu querido, qual o nível de conhecimento de Deus em seu coração? Qual o nível de conhecimento da palavra de Deus em sua vida? É assim que você vai vencer o maligno. Só assim, se a palavra de Deus permanecer em você. Não é por conta da sua voz, do seu talento, das suas habilidades com as cordas, com as baquetas, com os instrumentos de sopro. Não é por conta das suas criações coreográficas. Não é por conta dos seus talentos em organização de arranjos e afins, mas é por conta da permanência da poderosa palavra de Deus em minha vida, em nossas vidas. Não seria fácil fazer com que aqueles jovens servos de Deus
esquecesse das suas convicções de fé. Por isso, então, é que Nabucodonosor submete aqueles jovens a um processo de aculturamento. Para esta finalidade, o imperador caldeu elaborou um programa que fosse eficaz na extinção da cultura judaica. Ele estava oferecendo uma mudança de cardápio, estava oferecendo a gastronomia real para a juventude que servia a Deus. E os jovens disseram: não, nós queremos frutas, legumes e água. Nós não queremos as iguarias do rei. Agora o rei entende que precisava de um programa com a finalidade de extinguir a cultura judaica dos jovens que serviam a Deus. Bom, depois da seleção, o chefe dos eunucos precisava, claro, submeter os 4 amigos a um ritual de consagração ao paganismo. Não era só uma troca de alimentação, não era só desarraigar a cultura judaica do coração dos jovens. Não, havia algo por trás disso aí. Havia para esta seleção um ritual onde os jovens cristãos seriam submetidos às iguarias reais, tinha que comer o que o rei comia, novos nomes e beber vinho de qualidade. Vamos então ver o significado do comer as iguarias? Comer as iguarias que o rei comia estava no bojo dessa mudança que o rei estava promovendo para também elevar aos prisioneiros, aos jovens que estavam ali em cativeiros, eles seriam promovidos a estarem servindo no palácio. Mas que bom que já naquela geração existiam jovens comprometidos com a palavra de Deus. Que bom que os jovens daquela geração, João certamente diria: eu vos escolhi, jovens, vocês quatro, porque vocês são fortes e já venceram o maligno, e a palavra de Deus permanece em vós. Queridos, olha a irmã Paulina, queridos, eles resolveram andar na contramão do que o rei queria. Porque comer as iguarias do rei, a boa comida que o rei comia, significaria para os 4 jovens hebreus, em cujos corações estava a palavra de Deus permanente, seria para estes jovens romper os seus votos com o Deus de Israel. Meu irmão, chega para cá. Como é que estão os seus votos com Deus? O que é que tem entristecido o seu coração? O que é que tem chacoalhado a sua fé? O que é que tem impedido você de retornar à casa de Deus? O que é que está segurando nos seus pés, aprisionando você para não retornar neste momento tão especial de culto ao Senhor, depois de uma pandemia onde já 8 meses, 9 meses ficamos aí nesse sobressalto? A palavra de Deus permanece no seu coração? Vença o maligno. A palavra de Deus permanece em sua vida? Vença o maligno e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Os jovens hebreus, cuja palavra de Deus estava em seus corações, eles escolheram que não romperiam por nada. Promoção, elevação da categoria de prisioneiro, de cativo, a servir no palácio real? Nem pensar, não quero essa troca, não. Não posso romper os meus votos com o Deus de Israel. As comidas do rei da Babilônia eram oferecidas a ídolos. O rei estava colocando de forma sorrateira, e é assim que ele faz, aos pouquinhos, de forma camuflada. É assim que ele age, tentando arrastar você para o abismo. Comer as comidas do rei significaria aos jovens hebreus o rompimento com os seus votos, seu comprometimento com o Deus de Israel. E Paulo vai dizer lá em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios.
Atos capítulo 15, versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Que vos abstenhais. Então os 4 jovens hebreus, os 4 jovens que estavam ali cativos, eles escolhem, mesmo numa situação, Paulo, adversa, de tremenda dificuldade, eles escolhem permanecerem fiéis ao voto feito ao Senhor. E certamente, com a palavra de Deus permanecendo em seus corações. E o que significava a troca de nomes? O primeiro foi o que significava comer as iguarias do rei. Romper, quebrar, anular, apagar, riscar os votos feitos com o Deus de Israel. E eles escolheram, não vou romper os meus votos com o Deus de Israel, que é o meu Deus, que é o nosso Deus. E agora, a troca de nomes. Havia alguma coisa escondida nessa troca de nomes? Significava que a partir de então, a partir daquele momento, os 4 amigos, Daniel e seus 3 amigos, seriam consagrados aos deuses pagãos. Não seria só uma troca de nomes qualquer. Não. Eles agora receberiam nomes que estariam fazendo menção a deuses pagãos, uma vez que os nomes de cada um deles, de Daniel e dos seus 3 amigos, eram nomes abençoados e honrando, nomes que honravam ao Deus de Israel. Ao dar novos nomes aos 4 amigos, o rei, estava tentando apagar o nome e a memória do Senhor, o Deus dos hebreus. Perceba a sutileza. O significado dos nomes dos 4 jovens eram os seguintes. Veja, Daniel, o significado desse nome, ou do nome Daniel, era Deus é o meu juiz. E ali agora Nabucodonosor estava sugerindo que Daniel passasse a ser chamado Beltesazar, cujo significado é o touro de Bel, ou Baal. Você sabe que Baal é um deus pagão, é também uma forma de desonrar o caráter e o compromisso dos jovens do servo de Deus com o Deus de Israel. Então, de forma camuflada, sorrateira, Nabucodonosor estava impondo aos jovens cristãos serem trocados os nomes. Ora, Daniel deixaria de ser chamado Daniel, Deus é o meu juiz, é aquele que julga a minha causa, para ser Baal é meu tesouro? Nunca, jamais, em tempo algum. O próximo amigo, um dos amigos de Daniel, o Ananias, o nome deste significa o Senhor tem sido bondoso. Ou seja, a bondade de Deus como Senhor. O rei Nabucodonosor queria trocar os nomes dos servos de Deus e esse Ananias seria chamado Sadraque. Sadraque tem o significado de a inspiração do sol. A inspiração do sol. O segundo amigo de Daniel, o Misael, era alguém, o nome significava alguém que vem de Deus. Nabucodonosor queria chamá-lo de Mesaque, aquele que pertence à deusa Sesaque. Perceba, amados, que em detrimento de ter uma promoção, de ser elevado à categoria de servidor palaciano, havia nessa oferta diabólica uma cilada para fazer com que os jovens hebreus, os jovens cuja palavra de Deus permanecia em seus corações, para que eles rompessem todo o vínculo com o Deus de Israel. É isso que o diabo faz, jovem. É isso que o diabo faz, senhora. É isso que o diabo faz, senhor. É isso que o diabo faz, pastor, diáconos, presidentes, conselheiros. É exatamente isso que o diabo faz. De forma sorrateira, ele vai se infiltrando com as suas ofertas, com as suas promoções, tentando arrancar tudo de Deus da nossa vida. O terceiro amigo de Daniel, que tinha o nome Azarias, que quer dizer o Senhor
é o meu ajudador. Nabucodonosor queria que ele fosse chamado de Abednego, que quer dizer servo de Nego. Lá em Isaías capítulo 46, versículo 1, Bel, que é Baal, está abatido. Nego se encurvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são canseira para as feras cansadas. Então Bel também era aqui um deus pagão. E o jovem que tem compromisso com Deus, cuja palavra permanece em seu coração, ele não tem desejo em romper o seu voto, a sua aliança, e muito menos em permanecer longe do Senhor, da sua palavra, da sua igreja. E ainda o jovem talentoso não se contenta em não estar oferecendo a Deus o seu melhor, o seu louvor, um culto racional que adore, que louve, que honre e que exalte o nome do Senhor. Encerrando, a minha esposa faz para terminar. Então, encerrando, havia também mais uma imposição do rei Nabucodonosor em relação aos jovens, aos servos de Deus, cuja palavra habitava no coração deles. Como já disse, se João estivesse endereçando essa carta àqueles 4 jovens, diria: Daniel, Ananias, Misael, Azarias, eu escolhi vocês porque vocês são fortes, mas o motivo da força de vocês não é o aculturamento, não é o conhecimento da ciência, não são os canudos, os diplomas, não é a aparência física, mas é porque a palavra de Deus habita em vós. E a terceira imposição do rei Nabucodonosor, via eunuco, via o seu serviçal, era que forçasse, que fizesse com que os jovens cristãos, os jovens hebreus, os jovens a serviço de Deus, independente das circunstâncias, independente da hora e local, eles não romperam com o Senhor. Estes jovens estavam sofrendo pressões que nem de perto ou nem de longe se assemelham às pressões que nós estamos enfrentando, eu e você. A terceira exigência é que eles deveriam beber o vinho que o rei bebia. Nossa! Escravos, capturados, cativos, sabe-se lá a qualidade da água que os prisioneiros bebiam ali no cativeiro, né? A cor da água, dizem que água não tem cor e não tem cheiro, mas às vezes tem cor e às vezes tem cheiro, né? Imagine, pensa você agora, eles tiveram uma oferta de poderem tomar, sabe por quanto tempo? Paula, o texto diz 3 anos, né? Comer bem, beber bem e ter a troca dos nomes. Eles escolheram não beber a bebida que o rei bebia. Meus amados, meus queridos jovens, adolescentes, senhoras, senhores, corpo diaconal, diretoria, pastor, família pastoral. O detalhe nessa questão, lá em Daniel capítulo 5, versículo 4, diz: beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas aqui não foram servos de Deus. Então esse era o direcionamento de quem bebia o vinho que o rei bebia. Quando alguém tomava do vinho desse rei, do rei Nabucodonosor, eles estavam dando louvores, estavam adorando aos seus deuses pagãos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Haja rei, haja Deus pagão para ser adorado ali por Nabucodonosor. E eles estavam, ele, o rei e seus servidores estavam armando, né? Eles estavam armando para que os 4 jovens servos de Deus, cuja palavra habitava no coração deles, a cilada foi armada. O laço estava preparado para envolver os servos de Deus. Querido, ainda hoje, o diabo está armando o laço para destruir a sua vida. Abra os seus olhos. Ô papai, mamãe, eu sei que você é muito amoroso, muito amorosa,
Mas a Bíblia diz, João diz: eu vos escrevi, pais, a responsabilidade também é sua. Filhos, eu vos escrevi, filhos, a responsabilidade também é dos filhos. Jovens, eu vos escrevi, jovens, a responsabilidade também é dos jovens, é nossa, amados. O compromisso é nosso em mantermos a nossa aliança, o nosso voto com o Senhor. Os 4 amigos, os 4 eram amigos e tinham tudo em comum. Aí que está o segredo, né? Quando os nossos filhos comungam de comportamentos conforme a Bíblia, bom, se eu vou andar com quem não quer saber de Deus e da Bíblia, eu vou falar e fazer aquilo que eles fazem. A normalidade, a tendência normal é essa. Mas quando eu escolho, tomo a decisão de fazer um voto com Deus, eu vou estar andando com quem também fez voto de servir a Deus. E Daniel e os seus 3 amigos estavam em comum acordo naquele voto de aliança para com Deus. Eles comungavam da obediência plena a Deus, da preservação da aliança com Deus. E os seus amigos hoje? Os seus amigos hoje? Daniel, na sua geração, escolheu amigos, né, de caráter, de vida com Deus, de vida de palavra de Deus, de vida que, independente das pressões, eles não desistiram de continuar com Deus, independente das ofertas, né? Independente das ofertas que colocaram na mesa, a boa comida, a boa bebida, nomes honrados, entre aspas, ou honrosos, entre aspas, eles escolheram não romperem com o Senhor. Seus amigos hoje, os seus amigos de hoje, pastor, jovens, senhoras e senhores, adolescentes, eles têm tudo em comum com você em relação à sua fé? Ah, pastor, como é que eu vou saber? Provar e ver se o Espírito é de Deus. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Se o seu amigo não quer andar com você para servir a Deus, ele não está comungando da sua mesma fé com Deus. Todos nós sabemos o resultado maravilhoso da sua decisão, da decisão dos 4. Todos nós sabemos qual foi o resultado. Eles preferiram não honrar aos deuses pagãos. Eles não quiseram beber o que o rei bebia, porque eles escolheram continuar louvando a Deus com as suas vidas. Imagine Daniel, que orava a Deus 3 vezes ao dia, agora fazendo orações aos deuses pagãos. Imaginem os amados, os 3 amigos, Daniel, que foi jogado na cova, né? E os 3 amigos que foram para a fornalha. É isso ou é o contrário? Me ajuda aí. Daniel na cova dos leões e os 3 amigos na fornalha. Imagina, queridos, imaginemos nós como seria a atitude daqueles jovens que tinham experiências com Deus. Como trair a Deus, como desonrar o Deus dos céus. Amados, com Deus só temos a ganhar. Viu, jovem? Viu, senhora? Senhor, melhor idade, adolescente, pastor, ao lado de Deus só temos a ganhar. Independente das consequências, das circunstâncias, todos nós sabemos o resultado daquela decisão daqueles 4 jovens. Eles desagradaram aos homens, mas escolheram em agradar e a honrar ao Senhor. Devemos viver para o Senhor e para o seu inteiro agrado. Que nesta oportunidade, meu amado irmão, você que por força das circunstâncias ainda precisa ficar em casa, não rompa seu voto com Deus. Não aceite as propostas que o mundo oferece. Escolha permanecer com o Senhor. Escolha continuar com o Senhor. O que significavam aquelas coisas? Comer as iguarias do rei, trocar de nomes e beber o vinho do rei. Você participou, ouviu a mensagem?
Você pode voltar e aí assistir novamente lá no YouTube, Batistas de Almadina. Você pode multiplicar essa informação, pode compartilhar com seus contatos, pode se inscrever no canal, tá? Deus te abençoe. E assim nós estamos chegando ao final da reflexão de hoje. Em nome de Jesus, desejamos que a palavra de Deus, que não volta vazia, tenha feito toda a diferença em minha vida, em sua vida. Se você estava em dúvida se voltaria ou não a servir a Deus, você que não faz parte de grupo de risco, não tem mais dúvida. Volta lá. Não rompa com Deus, rompa com o mundo, mas não rompa com Deus. E esta é, claro, a mensagem do Evangelho que transforma o mundo. Sabe? O Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pense nisso, tá bom? Pastor Robson Costa, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Robson Costa, estou pastoreando pela graça e pela misericórdia e bondade do Senhor a Igreja Batista Sinai de Almadina. É uma igreja gostosa, amorosa, dinâmica, aqui no sul da Bahia, localizado na rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade. Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana, um abraço para toda a igreja, um abraço para nossa comunidade almadinense. Deus continue em Cristo abençoando grandemente a vida de vocês. Um abraço à minha esposa, minha filha Jéssica e Jennifer, ao meu neto Samuel, aos meus familiares de um modo em geral. Parabéns, tio Mauro, por seus 90 anos. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Um forte abraço no seu coração.